Quem tem grandes sonhos não pode ficar em lugar pequeno. A história de hoje vai te ensinar que você precisa buscar os ambientes certos para que a sua mensagem se desenvolva. Talvez eles vão parecer confusos. Talvez o caminho não pareça o ideal. Mas ficar onde não aceitam o seu talento é muito pior. Existe uma estrada que você precisa percorrer, flecha, para cumprir o seu propósito, para entregar a sua mensagem e viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Hoje eu vou te contar uma história que prova isso. E você vai entender o que você está passando e o que precisa fazer para chegar lá. Prepare os seus ouvidos e o seu coração. Está começando o novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e eu estou começando aqui mais um programa Novo Dia. Toda terça e quarta, às 7 horas da manhã aqui no YouTube, eu estou trazendo histórias bíblicas, reflexões, aulas e lições sobre comunicação e marketing de posicionamento para que você se torne uma flecha afiada. Uma flecha que tem direção, que não dá ré, que não para no meio do caminho, só para no alvo. Eu estou aqui para contribuir com o seu crescimento, para compartilhar com você informações sobre como se posicionar, como se comunicar, como gerenciar as suas redes, como escrever um livro, como fazer uma palestra. E eu faço tudo isso usando o poder do storytelling e recorro àquelas que são as melhores histórias do mundo, que são as histórias que estão no livro da sabedoria eterna. Hoje, eu vou trazer uma dessas histórias para você. Eu vou te falar sobre um homem que foi injustiçado, rejeitado, que foi vendido por pessoas que deveriam amá-lo, mas que ele teve um destino que mais ninguém da sua geração teve. Eu estou falando sobre José. José do Egito. Essa é uma história muito famosa. Já virou filme, já virou novela e agora está aqui, chegando aos seus ouvidos e ao seu coração por meio da Novo Dia. José era filho de Jacó, um homem escolhido por Deus. E quando José nasceu, Jacó já era bem velho. E ele se tornou o filho preferido do pai. Jacó amava José. José nem era o mais novo dos filhos, né? Mas era o preferido. E certa vez, Jacó deu para ele uma túnica toda colorida, linda. E os seus irmãos mais velhos, quando viram aquela túnica, ficaram com inveja. Por que ele tem e a gente não? E aí, para piorar a situação de Jacó, de José, José foi contar para os irmãos que ele teve um sonho. E sabe qual era o sonho de José? Que os irmãos um dia iriam se encurvar diante dele e iam adorá-lo. Imagina a confusão que José arrumou. Os irmãos já não gostavam dele porque ele era o preferido do papai. E agora ele estava dizendo que ele era especial demais a ponto dos irmãos terem que se encurvar diante dele para adorá-lo, para reconhecer que ele é uma autoridade. Sabe o que os irmãos dele fizeram? Venderam José. Colocaram José num poço e depois quando viram que eles queriam matar José. E aí Judá fala, não, não mata não. O ódio era tanto que eles queriam acabar de uma vez por todas com a vida dele. O sucesso que você faz, a alegria que você carrega, incomoda muita gente. Não tem como você esconder o brilho que você tem. O que você precisa é saber se blindar e se preparar para o que está por vir. José sofreu sem motivo, porque ele não fez nada para provocar isso. Isso aqui é muito esquisito. Daniel, se tudo que a gente planta a gente colhe, por que José colheu isso se ele não plantou isso? Olha a pergunta aí. Se cai no Enem, todo mundo reprova. Porque Deus permite que você passe por situações para que você cresça.
É o que nós chamamos de processo. Deus te coloca em determinadas situações que não parecem boas, que aos seus olhos não são nada legais, mas é porque essas situações vão forjar força em você, talento em você, capacidade em você. Nós passamos por situações difíceis, não é para sofrer. Se você passou por algo difícil e não pegou isso para contar para as pessoas e transformar em lição, aí você sofreu à toa. Você precisa pegar isso e transformar em lição. Você vai dar um novo sentido para tudo que você passou. Isso vai aliviar o seu coração. Isso vai fazer você aceitar mais facilmente o que aconteceu, porque agora você tirou uma lição dali e está usando isso para transformar vidas e para transformar a sua vida. Agora, se você ficar no fundo do poço, no fundo da cadeia no Egito, reclamando, a vida é tão ruim para mim, Deus me esqueceu, aí você vai viver assim para sempre. José mudou de lugar. José mudou de ambiente. Ontem eu te falei sobre Jesus. Ele decidiu sair de Nazaré e ir para Cafarnaum. José não tomou decisão nenhuma. Tomaram a decisão por ele. Ele simplesmente foi arrancado da sua terra e vendido como escravo para o Egito. Ele não queria ir, mas ele teve que mudar. O que eu acho interessante nas narrativas bíblicas é que muitos personagens, repara isso, os grandes personagens, eles tiveram que mudar geograficamente. O próprio Jacó saiu de um lugar para o outro. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Jesus, José. Daniel, quando entrega a mensagem dele, ele não está na terra dele, era escravo na Babilônia. Incrível, né? A mudança de geografia em muitas dessas histórias está ligada a crescimento e prosperidade. Aqui a gente pode entender também como sair da zona de conforto. Que às vezes você está num lugar onde vai vir tudo na sua mão, tudo é bonitinho, tudo é bem feito, e aí você não cresce. Por quê? Está tudo chegando para você facilmente. Agora imagina a vida de José. Era um filho amado, querido, preferido do pai, e de uma hora para outra ele vira escravo. Vai para um país onde não falam a língua dele, onde ele apanhava, onde ele era forçado a trabalhar. Mas não se esqueça que Deus nunca tira os olhos de você e de que nada sai do controle daquele que criou os limites da terra. Deus continua cuidando de você. Foi Ele que te deu propósito, missão e mensagem. Nada sai do controle dele. E a história de José é uma prova. José, mesmo no Egito, mesmo sendo escravo, continuou sendo uma pessoa boa. Ele não deixou que a amargura da vida tomasse o seu coração. Muitas pessoas tombam no meio do caminho e não cumprem o propósito que têm porque elas deixam a raiva tomar o coração, a mágoa. Elas deixam que tudo de ruim que esse mundo joga contra a gente entre na alma e mude quem elas são. Mas José não fez isso. José agiu de outra forma. Ele protegeu o coração dele. A Bíblia diz para a gente proteger o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração. Não deixe que a inveja, o medo, a sede de vingança entre no seu coração. Ah, Daniel, mas como eu faço isso? É simples. Quando o pensamento vier, você vai saber que é um pensamento errado, tá? Você vai saber. Ah, eu vou falar isso de fulano. Quando ele estiver aqui, você vai saber que é errado, você vai sentir que é errado. Sabe o que você faz? Muda o pensamento. Pense em outra coisa. Pensa no seu time de futebol, no livro que você viu, pensa num filme que você quer assistir, pense em qualquer outra coisa, menos naquele pensamento ruim. Ponto. Se você não deixar a mensagem ruim entrar em você, ela não vai contaminar o seu coração. Lembra que os seus olhos e os seus ouvidos, eles são a janela da sua alma. Se você começa a ler, a ouvir, a assistir conteúdo que te ensina a fazer algo ruim, que corrobora com aquele pensamento ruim, logo, logo você está contaminado. Agora, se em vez disso você começa a ler, ouvir, assistir conteúdos que vão transformar a sua vida, logo a sua alma está forte, pronta, sadia para você cumprir a sua mensagem,
para você cumprir o seu propósito, para você transformar as vidas. José, mesmo sendo escravo no Egito, não deixou que o mal entrasse no seu coração. E como você conhece a história, ele foi prosperando, ele foi crescendo, ele foi conhecendo pessoas importantes, até que um dia ele virou funcionário de Faraó, o todo-poderoso rei do Egito, o homem mais poderoso da terra naquela época, e se tornou também governador do Egito. Maldade nenhuma para o propósito de Deus. Nada pode frear o talento e a mensagem que Deus colocou nas suas mãos, a não ser você mesmo. Deus planejou uma história para você, Ele escreveu a sua vida, Ele é o roteirista da vida. Vai se cumprir, vai acontecer. Ah, Daniel, mas eu estou preso. Ah, Daniel, mas eu estou no Egito. Ah, Daniel, mas eu sou um escravo. Vai acontecer, calma. Ah, Daniel, mas eu estou num emprego que eu não suporto. Ah, mas o meu chefe me persegue. Ah, mas a fulana lá da igreja não sai do meu pé. Calma, vai acontecer. Continua protegendo o seu coração, guardando a sua alma, continua se enchendo de conhecimento, continua caminhando na direção certa, continua fazendo o bem. Esses dias eu li uma mensagem e eu vou ler para você Salmos 37, versículo 8 e 9. Olha só essa pérola de sabedoria. Diz assim: evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal, pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Esse é um conselho maravilhoso. Deixa a ira de fora, deixa a fúria para lá. Continue blindando a sua alma e o seu coração e seguindo na direção do seu propósito. Foi exatamente isso que José fez. E quando ele chegou ao posto de governador, ele foi responsável por garantir o armazenamento de comida. E essa comida salvou o povo que ele governava. O ex-escravo virou a solução da nação. Às vezes você pode estar se sentindo ali preso no Egito, escravo, mas calma, a sua história não acabou ainda. A sua mensagem ainda está sendo entregue. As pessoas vão ouvir o que você tem para dizer. E o que eu quero que você guarde no seu coração é sobre a importância de mudar de ambientes. Naquela época, surgiu uma grande fome naquela região do Egito, de Israel, e o povo judeu estava sem comida. O povo hebreu, os descendentes de Jacó, o povo judeu ainda estava para surgir nessa época, que eles são descendentes de Judá, que é um dos irmãos de José. Os judeus vêm da tribo de Judá. Então naquela época era o povo hebreu, os descendentes de Jacó, o povo de Israel. Tá? Pois bem, a fome atingiu o povo de Israel e eles foram até o Egito, porque lá tinha comida. Quando esse povo chega lá, eles dão de cara com um governador. Quem era o governador? José. Quem era o povo? Os irmãos de José. Aqueles que tinham vendido ele como escravo. E quando eles veem o governador do Egito, eles não reconhecem, eles não perceberam que era o irmão deles. Sabe o que eles fazem? Eles se curvam diante dele. E dessa forma, o sonho que José teve lá na adolescência se cumpre. Teus sonhos não vão morrer. Enquanto você proteger o seu coração, blindar a sua alma e seguir em frente na direção do seu propósito, os teus sonhos não vão morrer. Como você conhece a história de José, as pessoas falaram mal dele por conta do sonho dele, mas ele não parou. As pessoas criticaram José, mas ele continuou sonhando. Esse é o conselho que eu deixo para você. Continue sonhando. Continue acreditando, continue buscando o melhor para você, porque existe algo grandioso na frente. Só não chega lá quem para de caminhar. Quem deixa que a ira, que a fúria, que o medo entre no coração. A história de José está aqui para te mostrar que vale a pena blindar a alma e continuar caminhando. Agora olha só, olha a importância da mudança geográfica. Se José não tivesse sido vendido como escravo, olha como o propósito de Deus se cumpre. Presta atenção nisso para você parar de reclamar
do que você está vivendo hoje, para você parar de reclamar, de murmurar. Deus não gosta de murmuração. Quando a gente reclama, a gente atrai coisa ruim para a gente. Não reclame. Blinde o coração e siga em frente entregando a sua mensagem. Se José não tivesse sido vendido como escravo, se José não tivesse ido parar numa prisão, ele não teria conhecido o copeiro de Faraó, não teria conhecido Faraó, não teria se tornado o governador do Egito. Toda essa trajetória de dificuldade, de injustiça, de perseguição, levou José ao cargo de governador. O que você está passando vai te promover, não vai te derrubar. O que você está passando hoje é para você aprender a ser uma pessoa melhor. A dificuldade não é para te fazer cair de joelhos, fraco, derrotado. A dificuldade é para te treinar em uma nova habilidade. É para aumentar a sua resistência, a sua fome por vitória. Pois bem, se José não tivesse passado por nada disso, em vez de governador, ele seria mais um dos famintos de Israel. Quando você olhar para trás hoje, você vai ver que tem pessoas que caminhavam com você lá atrás que são um dos famintos. E você já está em outro patamar. Você já está em outro nível. E na medida que você continuar caminhando, você vai aumentar mais ainda, vai entregar sua mensagem, ela vai fazer diferença na vida das pessoas, ela vai fazer sentido para as pessoas. O que eu quero que você guarde é que talvez seja a hora de você sair da sua terra e ir para o outro lugar onde você vai crescer. Se José permanecesse junto com os irmãos, ele continuaria sendo o queridinho de Jacó, ele continuaria sendo um mimado, o filho que tem a melhor túnica, o filho que tem isso, que tem aquilo, mas ele não teria sido o governador do Egito. Ele não teria sido o homem que salvou todo aquele país, toda aquela nação da fome. Foi a mudança geográfica e o processo que ele viveu que o fez subir de nível. Às vezes a gente quer ficar na casa do papai, na casa da mamãe. A gente quer ali de tarde, assistir sessão da tarde, comendo biscoito e tomando todinho. Essa é a zona de conforto. É maravilhoso. Dá um prazer incrível, só que não te faz crescer. Decida estar em lugares que vão te desafiar e te fazer crescer, porque é assim que você vai realizar coisas grandes. Não é em casa, tomando todinho, comendo biscoito de chocolate vendo sessão da tarde. Definitivamente não é. A história de José nos prova que a mudança geográfica, aliada a um grande processo de transformação, nos coloca num lugar que ninguém pode imaginar. Se José não tivesse saído da terra dele, ele seria mais um que estaria prestes a morrer de fome. Mas ao contrário, por ter saído contra a vontade dele, ele se tornou uma autoridade, um homem respeitado e útil para toda uma nação. A nação mais poderosa do mundo naquela época deve muito a José, porque José os salvou da fome com a sua inteligência, com a sua capacidade de organizar a logística, a distribuição, a armazenagem dos alimentos. Mas ele aprendeu isso na jornada, porque saiu de onde ele estava. Talvez seja a hora de você sair de onde você está e ir na direção do cumprimento do seu propósito. Eu estou aqui te dando doses de confiança, te contando essa história de hoje e de ontem para que você entenda que há muito a ser feito e que a zona de conforto não tem nada para te fazer crescer. Deixa ela para trás. Começa a caminhar na direção da sua Cafarnaum. Começa a caminhar na direção do seu posto de governo, ainda que seja no Egito. Mas você nasceu para governar. Você nasceu para apontar a direção porque você é uma flecha. Flecha, quando estende a mão, não é para pedir, é para apontar o caminho. E é isso que você vai fazer. Eu quero te agradecer pelo carinho, pela audiência, por você ter ficado até aqui. Eu quero agradecer a você que vai pegar esse link e vai compartilhar com amigos e amigas, pessoas que gostam de histórias bíblicas, pessoas que querem aprender a se comunicar, pessoas que precisam dessa dose de ânimo e confiança para elas entenderem que tem sim uma mensagem, que está na hora delas saírem de onde elas estão. Tem muitas pessoas que você conhece que vão ouvir essa aula, essa história e vão tomar uma decisão que vai mudar a vida delas.
Então, seja um agente de transformação. Pega esse link, manda para amigos, bota no grupo da sua família, da sua igreja, do seu trabalho. Indique que as pessoas assistam essa aula. A de ontem também, que eu falo sobre Jesus, sobre sair de Nazaré e ir para Cafarnaum. E aqui José sai da terra dele e vai para o Egito contra a própria vontade, mas isso muda completamente a vida dele e muda para melhor. Ele entrou para a história não como um ex-escravo, ele entrou para a história como um governador. Você vai marcar a história com aquilo que você sabe, com o tesouro que você carrega. O seu nome vai ser lembrado pelas suas boas ações. Coloque em prática o que você está aprendendo. Não permaneça na zona de conforto. Pelo contrário, avance. Custe o que custar. Decida avançar na direção do seu propósito. Muito obrigado. A gente vai se ver no próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Se você não se inscreveu, a hora é essa. Aperta o botão inscrever-se aqui embaixo e torne-se mais uma das flechas que se reúnem aqui toda semana para aprender sobre comunicação, marketing de posicionamento, histórias que transformam, histórias que estão no livro da sabedoria eterna. A gente se vê em breve, flecha. Eu te desejo saúde e paz.